Olá, amada igreja, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso devocional do livro de Salmos e estou usando o livro Um Ano com Salmos, Elben Lencheza. Hoje o tema é Pastor e Ajudador. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. Salmos 118, versículo 7. Para o salmista, Deus é o Deus da glória, o Rei de toda a terra, o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel, o Altíssimo, o Deus vingador. Salmo 29, versículo 3, 47, versículo 7, 59, versículo 5, 68, versículo 14, 71, versículo 22, 78, versículo 56, 94, versículo 1. Estes são os nomes mais solenes de Deus, aqueles que infundem respeito e amor. Há outros nomes de Deus, né, nos Salmos, menos solenes e mais afetuosos. O salmista tem coragem de se dirigir a este Altíssimo, chamando-o de meu pastor e de meu ajudador. Salmo 23, 1 e Salmo 118, versículo 7. Tal atitude decorre não da perda do devido respeito, mas da experiência pessoal, fruto da comunhão do salmista com Deus. Deus não precisa deixar de ser o Deus vingador para ser o Deus perdoador. Salmo 94, versículo 1, Salmo 99, versículo 8. Nem precisa deixar de ser o Deus protetor para ser o Deus da glória. Salmo 121, 3 e Salmo 29, versículo 3. Deus não muda de nome e nem de atributo. Ele não é severo hoje e bondoso amanhã, mas severo e bondoso tanto hoje como amanhã. Ele não tem dupla personalidade. A mudança ocorre em nós, não em Deus. Quando em rebeldia, somos obrigados a enxergar a severidade de Deus. E quando em obediência, só enxergamos a sua bondade. É lá em Romanos 11, versículo 22. Os ímpios veem um Deus distante, difícil, autoritário e implacável. Os justos veem um Deus que ama, que declara seu amor e o prova. Mesmo entre os justos, há aqueles que se aprofundam mais no conhecimento e no relacionamento com Deus. São eles que conseguem chamar o Senhor de pastor e ajudador. Aleluia, glória a Deus. E aqui neste devocional, o Elben, ele vai tratar de alguns atributos de Deus, de como o salmista, na verdade, né, coloca Deus. E isso nos faz refletir a como nos referimos a Deus, né? No seu dia a dia, em suas orações, como que você se refere a Deus? Como que você fala com Deus? E, e a gente sabe que Deus, ele tem muitos atributos, muitos, mas ainda assim, ele foca em algo muito importante de observarmos, é que Deus, ele não muda de nome e nem de atributo, né? Então, o que ele é, e pronto. E dentro destes muitos atributos, ele não precisa deixar de ser, né, de ser, como ele colocou aqui, né? Ele não precisa deixar de ser o Deus vingador para ser o Deus perdoador, né? É, então, nós sabemos que Deus, ele é imutável. Quem muda, de fato, somos nós. É muito, muito profundo, né? Quem muda somos nós, né? Hoje nós estamos de um jeito, amanhã podemos estar de outro, né? Hoje podemos estar numa alegria radiante, amanhã podemos estar numa tristeza sem fim, né? Hoje nós podemos estar com uma confiança
né, absoluta, uma confiança convicta. Amanhã podemos estar duvidosos, temerosos, preocupados. Então, assim, quem muda somos nós. Mas Deus não. Deus, ele não muda. Deus não tem dupla personalidade. As pessoas podem até ter duplas personalidades, ou várias personalidades, mas Deus não. Deus não tem dupla personalidade, né? E quando ele chega e declara que o Senhor é o seu pastor e que o Senhor é o seu ajudador, ele não está faltando com respeito, né? Mas isso é resultado da comunhão que ele tinha com Deus. E por isso que eu perguntei lá no início, como que você fala com Deus? Né? Como que você se refere a Deus quando você fala com Ele? Porque isso vai refletir muito do quanto você tem suas experiências pessoais com Deus e de como é a sua comunhão com Deus. E eu não, eu vou corrigir. Eu tenho absoluta certeza que quanto mais a gente se aprofunda, se relaciona com Deus, quanto mais a gente gasta tempo na presença de Deus, quanto mais a gente se coloca diante dele e no nosso dia a dia, não é que nós vamos faltar, né, com respeito, não é, mas a gente vai conseguir falar com Deus de uma forma, como ele colocou aqui, mais afetuosa, né? Então, Deus é o meu ajudador, eu vejo assim, meu paizinho, né? Você tem a sua forma de falar com Deus, como você se refere a Deus. Então, assim, quanto mais você se torna, não é assim, quanto mais você se torna íntimo de alguém, você tende a se dirigir à pessoa de uma forma carinhosa, né? E isso não é faltar o respeito, né? É porque você tem, né, o seu relacionamento com as pessoas. Então, com Deus não é diferente, né? Então, assim, cada um vai chamar ele de um jeito. Ele não vai deixar de ser Deus, né? Né? Porque você chama ele de paizinho, né? Porque você chama ele de lindo, né? Porque você chama ele de pastor, né? De ajudador. Porque, de fato, ele é, né? Ele é Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus, né? É, ele é o Deus vingador, ele é o Deus perdoador, ele é um Deus justo. A Bíblia declara que ele é fogo consumidor, né? Mas ele também, ele é o Rei da Glória, ele é, né, inventiva nas batalhas e por aí vai, né? Então, assim, muito da forma como a gente se dirige a Deus vai ser reflexo do nosso relacionamento com Ele. E o salmista, com certeza, ele conseguiu, né, enxergar Deus além, né, desses atributos, né, que assim, a gente olha assim, né, tão grandiosos, né, de Deus, né, ele é majestoso, né, ele é poderoso, ele é fiel, mas ainda assim ele é pai, né, ele é amor, ele Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, aleluia. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Oh, meu Deus, por aí vai. Né? Ele é o nosso consolo, né? Enfim, né? O Espírito Santo Consolador. Ah, Senhor. E os ímpios, né? As pessoas que não conhecem a Deus, tendem a ter uma visão de Deus. Mas também quem conhece a Deus também tem uma visão de Deus. E quem conhece a Deus sabe que
acima de tudo, nós temos um Deus bondoso, um Deus que nos ama. E não só um Deus que nos ama, mas prova o seu amor por nós a cada dia. E provou mais ainda o seu amor por nós, né, quando ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. E é isso que João 3,16 vai falar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? O amor dele foi tão... Nossa, meu Deus, não tem nem dimensão, né? Como Paulo vai falar, né? Não tem largura, profundidade, né? Não tem dimensão para medir o amor de Deus. Então, o amor de Deus foi, né? Foi tal, né? Que ele deu seu Filho, Jesus, seu único Filho, para morrer na cruz. Não só por mim, mas por você, por toda a humanidade, né? Para que nós pudéssemos ter acesso à salvação e à vida eterna. Então, é, é lindo ver o amor de Deus ser, de uma certa forma, alcançada por este amor, por esta bondade, pelas misericórdias, que, como diz a palavra, são as causas de não sermos consumidos. Que se não fosse a misericórdia do Senhor, não sei nem que teria alguém ainda na face desta terra. Mas pelas misericórdias dele, né? Hoje estamos aqui. E no finalzinho, né? Mesmo entre aqueles que conhecem a Deus, né? Mesmo entre os justos, né? Há aqueles que se aprofundam mais no conhecimento, no relacionamento com Deus. Então, assim, cada pessoa tem o seu nível, não só de conhecimento a Deus. Isso me faz lembrar, né, de um dia que na madrugada eu falava sobre Jó, né, que ele falava que antes ele conhecia Deus só de falar, né, só de ouvir falar, melhor dizendo, corrigindo. E então, cada um tem um nível do conhecimento de Deus, do quanto conhece a Deus e do seu relacionamento com Deus, né? Uns estão no conhecimento raso, no relacionamento raso, outros, né? É igual, oh meu Deus, né? É igual as águas, né? As águas, né? No, nos tornozelos, né? Nos joelhos, nos artérios, vai subindo, né? As águas. Então é a mesma coisa. O profeta Ezequiel, que não me falha a memória, alguns já estão em águas profundas, né? Alguns estão em águas profundas, no conhecimento relacionado a Deus, no seu relacionamento com Deus. Outros estão com as águas lá nos joelhos, outros ainda estão lá na superfície. Mas é fato que quanto mais a gente se aprofunda em conhecer a Deus, quanto mais a gente se aprofunda no nosso relacionamento com Ele, eu acredito que a gente vai aumentando e mais ainda vai conhecendo mais ainda os atributos de Deus. E aí são esses, né, que se aprofundam, que conseguem chamar o Senhor de pastor e ajudador, né? E por aí vai, né? Aqui ele está citando o pastor e o ajudador, mas aí são esses que conseguem, né, chamar o Senhor de pastor, de ajudador, de socorro, de refúgio, de fortaleza. Tem pessoas que não se veem se dirigindo a Deus, né? De certas formas. Entenda bem, não estou falando de ser desrespeitoso com Deus, que a gente tem que ter o temor. Mas a intimidade com Ele, né, te faz chamar a Deus, né, de certos adjetivos, eu poderia dizer assim. Né? Então, você consegue, né, entender que Deus, Ele é Deus, mas que Ele pode ser muito mais na sua vida. E é isso. É muito bom meditar na palavra do Senhor, meu Deus. Então, Ele é Deus, Ele está contigo. É isso que o salmista ele fala, o Senhor está comigo. Ele é o meu ajudador. Então é isso. O Senhor, sendo Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele está com você. Ele está com você
Ele vive a cada dia com você, cuida de você, livra você. Ele é o seu pastor e ele sendo seu pastor, de nada você vai ter falta. E ele sempre vai ser o seu ajudador. Nos momentos em que você precisa, ele está ali para te ajudar, né? Nos momentos em que você está com o coração aflito, ele está ali para te socorrer. Então, é isso. Se aprofunde. Se eu posso deixar um final aqui para vocês neste devocional, se aprofundem. Se aprofundem mais em conhecer quem é Deus, sabe? Quem é Deus? Não, e assim, se aprofundem em conhecer quem é Deus, né? Esquecendo um pouquinho que Ele é o Deus que pode fazer tudo por você, que pode resolver os seus problemas, pode solucionar a sua vida, pode curar, pode abrir portas, pode, enfim, sabe? Esquecendo um pouquinho tudo que Ele pode fazer por você, mas se aprofunde em conhecer quem é Deus. E aprofunde o seu relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que, assim como Jó, no final de tudo, você vai mudar a sua perspectiva de como você vê Deus. Então, é essa a palavra que Deus para vocês hoje. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que Deus abençoe o dia de cada um. E até o próximo devocional. Fiquem com Deus.